Oligoelementos, você pode usar em qualquer situação, em qualquer idade. Tá? Você pode ajudar com oligoelementos também a regular terreno biológico, mas sem se preocupar com a diátese em si, certo? Então, oligoelemento a gente vai usar assim, mais esporadicamente, do tipo assim, o que é melhor aqui, o que é melhor ali. E o bom é conhecer um por um, não são muitos, vale a pena conhecê-los. Basicamente, o que a gente vai usar, principalmente em termos de terreno biológico e oligoterápico, são 3 oligoterápicos, tá? Manganês cobre e zinco cobre, esses 3. São os que mais vão trabalhar terreno biológico, tá? Manganês trabalha a modulação energética de uma diátese alérgica. O manganês cobre trabalha a modulação energética das diáteses com infecções de repetição. Lembre que não necessariamente a pessoa tem que estar na diátese e não importa a idade. Então, por exemplo, se eu tiver uma pessoa mais idosa, tipo 40, 50 anos, com uma imunidade muito baixa e começa a fazer infecção de repetição, eu vou usar manganês cobre. Eu vou usar corretor enérgico com essa pessoa, com certeza, mas vou usar manganês cobre. Porque infecção de repetição da diátese 2 é até adulto jovem, vai ser criança, adolescente, adulto jovem, não vai ser mais velhos, né? Então, o manganês cobre funciona nesse sentido. No caso, zinco cobre, o zinco cobre, pensem assim, ele pode modular uma diátese 5, que é a diátese 5, que não é bem uma diátese, é uma síndrome de desadaptação hormonal, ela permeia outras diáteses, mas ela tem alguma coisa hormonal nela, né? E, basicamente, a nossa diátese 5 está muito ligada com o pâncreas, que seria a questão de você ter a questão de você ter a hiperinsulinemia associada, mas não necessariamente. Se você tiver mais uma alteração para o lado, né, das gônadas, né, que seria mais a questão de esteroides, né, dos hormônios esteroides, você poderia utilizar o Adapt-E sozinho, que corresponde ao zinco cobre no oligoterápico, em termos de resposta celular. O que eu gosto do zinco cobre é para eixo hormonal, né? A gente fala que é eixo hormonal, mas na verdade ele vai regular a pele quando ela for muito acneica, ou uma pele muito com muita oleosidade, ou no caso um cabelo muito oleoso, ele faz uma modulação energética que vai ajudar as pessoas que têm isso a autorregular, tá? É bem interessante. E também vai acabar ajudando, o zinco cobre acaba ajudando nos casos assim de, por exemplo, TPM, meninas jovens que estão começando a menstruar e a menstruação está muito bagunçada, isso também é algo que tem uma resposta interessante. A gente também trabalha o zinco cobre nos idosos, funciona legal também, quando você acha que precisa dar um pegazinho ali na questão, nessa parte hormonal, é interessante, tá? Então, o zinco cobre vai trabalhar esse tipo de terreno. No caso das diáteses mesmo, as diáteses de Ménetrier, a gente tem basicamente, são 4 diáteses e a quinta, que é a síndrome metabólica, que seria essa desadaptação que veio depois e que no caso a gente, em termos de fórmulas florais, dentro dessa linha dos florais quânticos, criou-se um que é a diátese 5, né? Em função da gente não pensar, é sem pense, como a gente diz, né? Então, diátese 1 vai ser a criança, adolescente, adulto jovem, até os 20 e poucos anos, que vão ser muito ativos, muito
tem a questão de muito alérgicos, são hiperreativos, né? Podem ser emotivos também, e são geralmente irrequietos, né? E são pessoas que, quando desencadeiam algum problema, vai ser muito rápido, assim. Por exemplo, come alguma coisa que faz mal, já sai vomitando logo, facilmente fazem diarreia quando tem alguma coisa também incompatível, né? Ou uma toxina, então eles desintoxicam meio que sozinhos. E também essas pessoas, elas vão manter isso durante a vida, porque é uma característica geral, constitucional. Depois vai mudar o terreno biológico de acordo com o que acontece com essa pessoa. Então, a evolução vai ser ou para a diátese 3, que é o estressadão, e se tiver alguma coisa muito séria, grave, uma doença instalada, um trauma emocional muito grande, vai acabar caindo direto numa diátese 4 lá adiante, tá? Mas que é um terreno biológico sem energia, mas a característica constitucional meio que se mantém. E o mais característico desta diátese é a parte do sono, que vai ser uma pessoa que vai ser notívaga, né? Então parece que funciona melhor à noite, então vai ter uma euforia noturna, e daí, claro, vai então, como o relógio biológico está deslocado, vai dormir mais tarde de noite, vai acordar mais tarde de dia. É uma coisa lógica, né, de terreno biológico e de relógio biológico. Então, vai de manhã ter uma coisa chamada astenia matinal, que na verdade é mais ou menos assim: a pessoa até levanta se tiver que levantar, porque vai acostumar, porque tem que ir para a escola, porque tem que isso, tem que aquilo, mas não acorda assim de cara, né? Demora um pouco para acordar. Então levanta, mas não acorda. Então, a diátese 1, ela tem essas características que a gente quase que identifica só conversando com a pessoa e vendo quais são as doenças que já teve, o que está acontecendo. Geralmente a gente identifica. No caso da diátese 2, é o oposto da 1. É o lerdo e lento, como eu digo, né? Então, a 1 é o hiper, o 2 é o lerdo e lento. O lerdo e lento é aquele que reage devagar, o sistema imunológico é lento, acaba fazendo uma resposta gradativa à doença. Então, ele não é uma pessoa que, por exemplo, uma coisa característica da diátese 1 é aquela criança que até às 8 da noite não tinha absolutamente nada. Às 10 da noite faz um febrão de 40 graus. Porque rápido, como é muito hiper, foi tentando resolver, o sistema imunológico tentou resolver, quando ele não deu conta, puf, explode o problema, entendeu? Essa criança, rapidamente ela vai ficar boa, porque ela é hiper também para melhorar, entendeu? Agora, no caso do outro, não. O diátese 2 é o certinho, o arrumado, é o que vai... ele vai dormir cedo, porque ele tem menos energia. Então, ele precisa descansar. Então, ele dorme cedo. Dorme sozinho. São crianças que, por exemplo, depois do almoço, elas já vão deitar e dormem em qualquer lugar. Elas não têm esse negócio de que tem que fazer dormir para descansar, né? A criança vai deitar e dorme em qualquer lugar. Quando chega cedo da noite, depois do jantar, às vezes na hora do jantar eles estão morrendo de sono já, dependendo se brincou bastante, né? Então, eles são... facilmente eles cansam. Então, eles precisam descansar. Então, eles dormem muito cedo. Mas aí eles dormem cedo, eles vão acordar cedo, porque já dormiu tudo o que precisava. E eles têm mais energia de manhã. Então, geralmente vão ser pessoas que ao longo da vida vão ser regrados, vão dormir cedo, eles têm um sono muito bom. A melhor coisa da diátese 2 é o sono. Pode estar caindo a casa na cabeça, eles têm um botãozinho, deita e dorme. Aí no outro dia acorda e resolve o problema que ficou para resolver, né?
Então, eles vão ter um sono bom, vão deitar cedo, vão acordar com energia, é aquela pessoa que rende muito de manhã, que se tiver uma prova, vai acordar às 4 da manhã para estudar antes da prova. Enquanto que a diátese 1, a característica vai se manter e vai estudar até às 4 da manhã. E vai dormir às 4 para descansar um pouquinho antes da prova, entendeu? E são características constitucionais de terreno biológico. No caso, então, da diátese 2, vai fazer infecções de repetição, porque o sistema imunológico é frágil. E principalmente da parte respiratória, tem essa característica, não necessariamente. Mas eu vou dizer que 70%, 80% das pessoas vão ter infecções de repetição respiratórias. No caso ao longo do tempo, eles vão ficando mais resistentes. Esse terreno biológico acaba ficando mais resistente, mas precisa sempre de ajuda. Ele não é aquela pessoa que vai ficar bom sozinho, entendeu? Que nem a 1. A 1 vai ficar ruim, vai sofrer, vai ficar 2, 3 dias ruim, daqui a pouco começa a melhorar. O 2 não. O 2 ele não melhora, ele não melhora, ele não melhora. Ele vai sempre devagarinho. Assim. Primeiro que ele vai ficar doente devagarinho também, vai ficar com febrícula 2, 3 dias para aumentar a febre, para no 4º dia ter o febrão. E essas crianças, elas têm algumas características de comportamento também, além do sono. Geralmente, são crianças comedidas. Então, elas não gostam de brincadeira muito... assim, brincadeira muito... que mexe muito, que faz muita coisa, que nem o da diátese 1, que corre, brinca, sua, né? Fica... assim, muito, tipo, parece que se não viver aquele momento, não viveu, entendeu? A diátese 2, não, eu tô pensando, será que vale a pena? Não sei se eu quero, acho que vou me cansar, sabe? É mais ou menos por aí. Então, a diátese 2, eles gostam muito de coisas assim, focadas, fazem coleção, né? Geralmente são da diátese 2. A diátese 1 não sabe onde bota coisa nenhuma, não vai fazer coleção de nada, porque mesmo que comece, nunca vai terminar, né? Agora, a diátese 2 não, eles guardam, eles têm as caixinhas, as coisinhas deles e tudo bem. A evolução natural da diátese 2 vai ser uma diátese 4, porque eles daí não tinham muita energia no começo, já vão ficar sem energia lá no final, né? Então, é uma evolução natural. Não necessariamente obrigatória, mas é natural. Isso vai lá até os seus 20 anos, vão 20 e poucos anos. Vai ter um período, não necessariamente as pessoas estão polarizadas na diátese, elas são, na questão da constituição, são características que vão levar para o resto da vida. Se você identifica a diátese, é interessante usar o produto chamado diátese, porque aí você tem tudo que precisa, uma onda virtual completa, para modular esse produto, esse terreno. Então, se você identifica que é uma criança que, quando descompensa para mais, use diátese 1. Se é uma criança que é mais lenta, infecções de repetição, demora muito para curar as infecções quando acontece, ou tem, mesmo que seja alérgico, porque pode ter uma diátese 2 com alergia, a alergia vai ser uma alergia de repetição e alergia lenta de resolver e uma alergia mais complicada, aquela alergia que vai infectar, né? É mais nesse sentido. Bom, então, se tratar de diátese, vocês vão ter um benefício de melhorar a pessoa como um todo e de fazer uma prevenção também, né? De piorar ou de complicar, que também é interessante, né? Muito bem. Então, trata a diátese quando descompensa, tá com doença, tá aparecendo alguma coisa, modula esse terreno que vocês têm grandes benefícios. Não vai precisar usar diátese nenhuma, porque está bem, não apresenta nada, não precisa usar. No caso, a diátese 3, que é uma evolutiva do estressadão, geralmente vão ser pessoas então, que estão no ápice do trabalho e estão muito estressados. Então, é aquela idade dos 30 aos 45, assim, né? Que é quando descompensa a adrenal. Então, eles vão ficar uma hora bem, uma hora mal, uma hora... eles ficam... a gente chama de distônico, porque ele cicla, né? Na energia. Tem dias que acorda e está bem disposto, tem dias que acorda difícil de levar.
mas isso tem muito a ver com cortisol e adrenalina e tem muito a ver com essa questão emocional do estresse, tá? Esse terreno biológico distônico, né, que o sistema nervoso autônomo está descontrolado, é um terreno biológico que já pode estar apresentando alguma coisa, então eles já podem ter alguma alteração ligado à alteração circulatória, pode ter uma alteração ligada a estresse mesmo, então ele já pode ter alteração inclusive da pressão, e né, começa a pressão alta nessa idade, então tem algumas situações e algumas coisas que a gente tem que pensar que pode ajudar cuidando do terreno. Então, uma coisa bem interessante é que a diátese 3 tem que acompanhar sempre de alguma coisa para o emocional, sempre, porque você regula melhor ela. Outra coisa da diátese 3 que é comportamental importante é o sono. Então, é aquela pessoa que deita e dorme por exaustão, porque tem muito problema, tá muita coisa para resolver, tá muito estressado, consome energia, dorme. Acorda no meio da noite. Então, a famosa insônia do meio da noite está ligada com a diátese 3. Acorda e demora um pouco para dormir, e às vezes inclusive, a gente tem que ajudar mesmo, né? Então, essa insônia do meio da noite, ela é característica da diátese 3 e é importante que a gente cuide. A diátese 4 é uma perda de energia, é uma perda de imunidade, é uma anergia, por isso que a gente chama que é do anérgico, né? E geralmente é uma espécie de acontecer, né, de acontecer as doenças crônicas graves, degenerativas, elas estão nesse momento em que a pessoa tem uma queda da energia vital e uma queda da imunidade, né? Que é a diátese 4. E, de novo, corrigindo a diátese, você meio que arruma o terreno, você melhora muito essas pessoas. E, geralmente, na diátese 4 vai ter ou depressão ou uma doença instalada, é o mais comum, tá? Ou é um idoso que já tem, assim, uma perda de vitalidade que vale a pena ajudar com a diátese, mesmo que não tenha uma doença conhecida. A diátese 5 vai ser, então, uma alteração metabólica ou hormonal, ou as duas coisas junto. A síndrome metabólica clássica, né, obesidade, diabetes, ou início, pelo menos, da diabetes, hipertensão, aquela história toda, resistência à insulina, hiperinsulinemia, que vai ter também, acompanha também a questão do efeito sanfona, né, que a gorda emagrece, também pode estar ligado à síndrome do ovário policístico, que é extremamente comum dessa diátese, e aí pode dar em pessoas mais jovens. A gente também tem um pezinho da endometriose aí, lembrando que a endometriose está ligada com doença autoimune, né? Então, a gente tem as duas situações da endometriose. Uma coisa muito característica da diátese 5 é a esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, levando a esteatohepatite e cirrose e até câncer, né, de fígado. Então, é outra coisa muito comum, a gente precisa cuidar da esteatose hepática hoje. Então, essas coisas todas caracterizam os terrenos biológicos que a gente vai usar um produto, né, uma fórmula floral que vai modular um terreno inteiro, né? Todo o terreno. Os corretores a gente vai utilizar quando a gente quer atuar numa característica básica da diátese, mas a gente não quer usar a diátese. Ou por quê? A pessoa está numa outra diátese apresentando aquela característica, a gente pode usar um corretor junto com uma diátese, ou a gente não sabe qual é a diátese, as poliesculhambose, que eu chamo, né? Às vezes a gente não consegue saber qual é a diátese. Qual é a diátese atual, né? E aí a gente pode usar um corretor para ajudar naquele momento.
Então, a gente tem o corretor anérgico, que seria o que vai ajudar a diátese 4, mas a gente usa em qualquer idade, desde que precise melhorar a energia vital e imunidade. Sempre eu amo o corretor anérgico, eu acho que ele é um resgate de energia vital que todo mundo merece, como eu digo. A gente tem o corretor distonicum, que é justamente o da pessoa que está ciclando, é o que a gente vai usar nos bipolares iniciais, né? Vamos usar naquela pessoa também que está muito estressada, mas já está com uma doença grave, e aí então a diátese 4 é mais importante, mas eu preciso também modular a parte que cicla da energia, e aí eu vou usar um corretor distônico junto com uma diátese 4, né? Também pode ser utilizado tranquilamente. E aí eu tenho o corretor hipostênico, que vai ser equivalente, no sentido de modulação energética, ao manganês cobre, que eu falei agora há pouco. E o corretor estênico é equivalente ao manganês da oligoterapia. Eu, pessoalmente, uso muito pouco o corretor estênico e hipostênico, porque eu prefiro o oligoterápico, porque eu venho da oligoterapia, gente. Eu fui, né, durante muitos anos, uma das maiores prescritoras de oligoterápicos do Brasil, né? Então, eu me acostumei a usar a oligoterapia e era o que me ajudava, assim, muito a aumentar a resolutividade dos meus protocolos dentro da nutrologia. Aí surgiram os florais quânticos que complementou tudo isso, né? Mas eles são muito equivalentes. Então, a não ser que você queira usar em gel, aí obrigatoriamente tem que ser a informação pelo floral, tá? Aí é gel. Acho que é isso, basicamente. A gente pode perfeitamente juntar um corretor com uma diátese, que não seja a mesma, né? Como eu estava falando. E pode usar o oligoterápico com a diátese. Né? Exemplo, estou lá com um estressadão, diátese 3, tomando diátese 3, começa uma alergia nele. Eu vou modular com manganês e um quântico.